Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Por favor, 1 Samuel capítulo 16. Texto muito conhecido. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 1. Irmãos, é um privilégio muito grande, é uma honra poder vir cultuar a Deus com vocês. Seja Deus louvado por essa oportunidade. Fica aqui a minha gratidão ao pastor Diego, à pastora Tati, que me receberam com tanto carinho. Já me sinto muito à vontade para poder ministrar. Obrigado. Deus abençoe. Transmita a minha gratidão ao apóstolo Ezequiel, por favor. Muito obrigado por essa oportunidade. Enquanto você acha aí, eu pedi ao pastor para poder fazer um anúncio de um evento que eu vou realizar no próximo dia 3 de setembro, uma escola de sabedoria, aqui no Recreio. Eu queria só passar o vídeo, um minutinho só o vídeo, 1 minuto e 20 segundos. Se tiver na agulha aí, puder soltar para mim. Nesses últimos 2 anos, nesse período de pandemia, eu tive o privilégio de ter comigo mais de 1.100 alunos estudando online. Falamos de hermenêutica, de homilética, de exegese, assuntos bíblicos, imersões. E uma das coisas que sempre me pediram, um evento presencial. Por isso eu decidi que agora, no dia 3 de setembro, de 8 da manhã até 1 da tarde, aqui no Hotel Ramada, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, nós vamos realizar a primeira escola de sabedoria Querix. Eu vou falar sobre reino, honra e sabedoria. Será um tempo de comunhão, um tempo de adoração. Vai ser um ambiente profético, onde nós vamos mergulhar nas Escrituras. Eu quero compartilhar com vocês coisas profundas sobre a palavra de Deus. Eu aprendi ao longo da minha caminhada, e eu nasci no Evangelho, eu aprendi que quanto mais nós compartilhamos, o reino de Deus é assim, mais Deus nos entrega, mais Deus nos dá. E no dia 3 de setembro, eu quero compartilhar com vocês muitas dessas coisas que Deus tem me mostrado nas Escrituras. Então vem comigo, dia 3 de setembro, a partir das 8 da manhã, aqui no Hotel Ramada, no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, primeira escola de sabedoria Querix. Eu aguardo vocês. Maravilha. Isso. Esse QR Code aí, irmão, já vai te direcionar direto para o link da inscrição. Qual é a proposta da Escola de Sabedoria? É uma imersão bíblica. Nós podemos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, porque tem coisas que requer tempo para a gente poder falar. E nem sempre dá para ministrar com 40 minutos, 50, 1 hora e ali, pelo menos umas 3 horas de imersão. Vai ter um café, vai começar às 8, o café já está incluso no ticket, no valor. Então a gente vai tomar um café de 8 a 9h30 e depois aí umas 3 horas de ministração da palavra. Durante esse período de pandemia, eu dei muitas aulas online e o pessoal sempre pedindo um evento presencial, e Deus nos deu essa oportunidade. E já fiz o convite ao pastor Diego e à pastora Tati, são meus convidados especiais. Se puderem e quiserem ir, vai ser um privilégio enorme tê-los lá. E se você quiser, também vai ser muito bom te dar um abraço, fazer uma foto contigo lá e compartilhar com você alguma coisa sobre a palavra de Deus. Vou falar sobre esses 3 temas: reino de Deus, honra e sabedoria. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Vai ministrar comigo também o pastor Valber Ferreira, que é um camarada profundíssimo na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tem um material didático para você poder participar. Então, se você quiser, irmão, você pode parcelar em 12 vezes. Vai dar 12 de 14,60. Não paga nem um lanche do McDonald's. Mas se você quiser, tenho certeza que vai sair alimentado pela palavra de Deus lá, tá bom? Vai ser uma honra ter você comigo. Irmãos, 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Obrigado, pastor, por permitir eu anunciar, tá? Deus abençoe. 1 Samuel 16, verso 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda?
E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Então assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Algumas traduções: acabaram-se os seus filhos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E aí o escritor abre um parêntese para dar informações das características físicas de Davi. Ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Verso 13, a gente encerra a leitura, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E se você puder, diga amém. Irmãos, se alguém me propusesse um desafio aqui essa noite, de resumir 1 Samuel com uma palavra só. Pastor, o senhor poderia resumir o primeiro livro do profeta Samuel com uma palavra só? Seria um grande desafio. Mas eu ousaria usar uma palavra. Qual? Mudança. 1 Samuel 16 é um livro de muitas mudanças. 1 Samuel, até o capítulo 16, perdão, é um livro de muitas mudanças. Por exemplo, logo no capítulo 1 e 2, Deus muda a sorte de uma mulher. Ana é estéril, ou pelo menos sua madre é fechada, é o que diz o texto. E Deus a faz mãe de filhos. Samuel é mais 5. Deus começa mudando a sorte de uma mulher. Faz ela cantar um hino de vitória. Depois Deus muda a casa sacerdotal. Deus tira a casa de Eli e estabelece a casa de Samuel, filho de Ana. Deus muda a dispensação. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Até 1 Samuel, Israel vivia com as suas tribos separadas, juízes julgando o povo, e Samuel vai inaugurar a dispensação dos profetas. Deus muda o sistema governamental. Até 1 Samuel, como eu disse aqui, era tribal a divisão da nação. De 1 Samuel em diante, Deus estabelece a monarquia. Reis começam a se estabelecer de 1 Samuel em diante. E aqui no capítulo 16, como se fosse uma cereja do bolo, Deus muda o trono. Deus tira a casa de Saul e estabelece a casa de Davi como casa real. Olha, do capítulo 1 até o capítulo 16, quantas mudanças Deus fez. Do útero de uma mulher até o trono de uma nação. Deus pode mudar qualquer coisa. O Deus que você veio cultuar aqui essa noite é um Deus que muda toda e qualquer situação. Por mais profunda que seja a cova, por mais extenso que seja o vale, por mais forte que seja o revés, por maior que seja o inimigo, guarde isso. O Deus da igreja Cara de Leão é o Deus que muda toda e qualquer situação. Eu quero acreditar que vem um tempo de mudança para pessoas aqui. Vem um tempo que Deus mudará situações, Deus mudará o caos, transformará em vitória, a enfermidade em saúde, o choro em alegria, porque Deus muda situações. Mas essa mudança do capítulo 16 é extremamente importante relembrar o contexto, para nós sabermos o porquê Deus fala com Samuel do jeito que ele está falando. Versículo 1 do capítulo 16, o capítulo começa com Deus falando para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? E por que Deus está falando isso com o velho profeta? Permita-me relembrá-los
Porque a partir do capítulo 8 essa história começa a mudar. Os anciãos de Israel procuram Samuel, que também já tem uma idade avançada, e diz: Samuel, nós não queremos que você julgue as nossas causas. Não queremos que seus filhos julguem as nossas causas. Porque a liderança passava de geração após geração, e os anciãos de Israel procuraram Samuel no capítulo 8 e disseram: nós vimos que as nações vizinhas têm reis. Nós falávamos isso aqui nos bastidores, um pouco antes do culto, das comparações. Israel percebeu que as nações vizinhas tinham reis, viviam numa monarquia, e Israel vivia na teocracia, era Deus no comando. Procuraram Samuel, que era o representante legal de Deus, e disseram: olha, não queremos mais o seu governo, a sua liderança, e nem dos seus filhos. Samuel ficou extremamente chateado com aquilo, porque desde os seus 5 anos de idade, Samuel dedicou sua vida a julgar as causas do povo e ser sacerdote do Senhor, ser profeta do Senhor. E o povo rejeitou. Samuel ficou muito triste, mas se tem uma coisa que eu gosto de pontuar na vida de Samuel, é que apesar dele ter muitos defeitos, como nós também temos os nossos, Samuel tinha algo extraordinário, que era um ouvido muito aguçado para ouvir Deus falar, desde criança. Quando ninguém ouvia a voz de Deus, estava lá o menino Samuel ouvindo Deus falar 4 vezes com ele numa noite só. E quando o povo rejeitou Samuel, pastor Diego, Deus falou com Samuel, dizendo: Samuel, esse povo não rejeitou a você, esse povo rejeitou a mim. Eu vou dar o que eles querem, e eles que segurem a consequência. Como diz meu amigo reverendo Hernandes Dias Lopes, nota de rodapé: quando eu rejeito alguém enviado por Deus, eu estou rejeitando Deus que enviou essa pessoa. Vou repetir: quando eu rejeito alguém enviado por Deus, eu estou rejeitando Deus que enviou essa pessoa. Esse é um princípio que é estabelecido no Novo Testamento também. Mateus capítulo 10, se não me engano, a partir do verso 40, Jesus, quando envia os 70, ele diz: olha, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Repare que há uma hierarquia. Para receber o Deus Pai, tem que receber o Deus Filho. Para receber o Deus Filho, tem que receber quem o Deus Filho envia. Então, quando eu rejeito alguém enviado por Deus, eu rejeito o Deus que enviou aquela pessoa. Quer ser alguém abençoado e próspero espiritualmente? Aprenda a honrar quem Deus enviou. O povo rejeitou Samuel, e no capítulo 9, Deus vai dar o que o povo quer. Saul vai sair para procurar as jumentas de seu pai. Todo mundo conhece a história. Seu pai perdeu as jumentas e mandou Saul em busca das jumentas. Saul passa por 5 cidades e não encontra jumentas. Já está disposto a voltar para casa sem jumenta. Mas o moço que estava com ele diz assim: nessa cidade aqui tem um homem de Deus, falando de Samuel. Deus revela o oculto para ele, tudo que ele fala é verdade. Vamos consultá-lo. Saul diz: eu não tenho aqui nada para honrá-lo. O moço diz: tem 1/4 de ciclo de prata, talvez seja o suficiente. E quando eles chegam onde o profeta Samuel está, Deus já tinha revelado a Samuel que Saul chegaria. Quando Saul se aproxima, Samuel diz: fica tranquilo, garoto, as jumentas já foram achadas. Agora dobra o seu joelho aqui que eu vou te ungir capitão do exército da nação de Israel. Nota de rodapé: Saul saiu para procurar as jumentas e voltou capitão do exército da nação. De vez em quando Deus permite pequenas perdas para você encontrar coisas maiores ali na frente. Não fique triste quando as jumentas se perderem, porque tem um vaso cheio de azeite esperando para derramar na sua cabeça. Talvez haja alguém aqui essa noite introspectivo, chateado, triste, porque perdeu jumentas. Deus está falando: isso aí não é nada perto daquilo que eu vou restituir na sua vida. Fica tranquilo, tem algo maior para Deus fazer ali na frente. Capítulo 10, eu estou sintetizando a história, irmão. Saul ungido capitão do exército, e ainda Samuel lança sorte sobre as tribos para escolher um rei. A sorte cai sobre a tribo de Benjamim, casa de Quis, Saul. Saul é separado rei, ungido capitão e separado rei. Isso não desmerece a função real que ele exerceu. E Saul começou muito bem, era caçador de jumenta, agora já é capitão do exército e já é rei. No capítulo 11, uma guerra, o rei dos Amonitas, Naás, que significa serpente, o nome Naás, trava uma guerra contra o povo de Israel. E Saul consegue um feito inédito. Ele reúne um exército de Israel e peleja contra Naás, que estava ameaçando o povo de Jabes de Gileade. E Saul consegue vencer Naás, e aquilo traz fama a Saul, e o povo percebe que Saul é um homem bom na batalha. Saul começou muito bem. Era caçador de jumenta, virou capitão do exército, rei da nação e vencedor em batalha. Só tem um detalhe que eu aprendi com a vida de Saul. Um dos maiores segredos da vida não é só começar bem, é terminar bem. Saul começou bem demais, mas não terminou tão bem assim.
No capítulo 12 de 1 Samuel, Samuel vai resignar seu cargo, vai se lamentar. E no capítulo 13, a história de Saul começa a degringolar, descer de ladeira abaixo. Saul está em Gilgal, esperando para entrar na batalha. Ele só pode entrar na peleja se Samuel chegar para sacrificar. E Samuel levou 7 dias. Estava vindo de Campo Grande, pelo Brasil. Samuel levou 7 dias para chegar em Gilgal. E quando Samuel chegou, Saul já tinha sacrificado. E Samuel falou: o que é que você fez? Ele falou: você demorou, eu sacrifiquei no seu lugar. Samuel olhou para Saul e falou: por isso Deus passou o trono de você. Deus já tem um homem segundo o coração dele para colocar no seu lugar. Qual foi o grande erro de Saul? Querer o que Deus não quis dar para ele. Foi o mesmo erro de Adão e Eva. Deus coloca o primeiro casal no Éden e diz: tem milhões de árvores aqui, podem tocar na que vocês quiserem, menos naquela ali. E eles quiseram exatamente aquela que Deus não quis dar. Só tinha uma lei para cumprir, conseguiram quebrar uma única lei. Saul era caçador de jumenta, virou capitão do exército, virou rei, vencedor de batalha, e ainda quis ser sacerdote. É um grande risco quando eu quero aquilo que Deus não quer me dar. Um abismo chama outro. 1 Samuel 14, Saul ainda em guerra contra os filisteus faz um voto precipitado. Coloca os homens em jejum. Jejum é para guerra espiritual, não para guerra de escudo e espada. O filho dele, Jonatas, não ouve o voto e se alimenta com um favo de mel. E se o povo não intercede por Jonatas, o filho morreria por causa da precipitação do pai. Capítulo 15, Deus dá uma outra oportunidade. Estou sintetizando a história, fique tranquilo que será rápido. Vai lá, Saul, extermina os amalequitas, porque desde Êxodo 17, faz 500 anos que eles perseguem o meu povo. Vai lá e extermina os amalequitas. Saul vai e poupa o rei de Amaleque e as vacas gordas. Samuel vai encontrar-se com ele. É o último encontro entre Samuel e Saul. Quando Samuel vai ao encontro de Saul, diz: Saul, que mugido é esse que eu estou ouvindo? Você poupou as vacas, poupou o rei. E aí Saul cometeu um erro que eu cometo de vez em quando. Saul tentou se justificar. Virou para Samuel e falou: deixa eu te explicar por que eu poupei as vacas. Porque eu vou oferecê-las no altar do Senhor. Vou dar essas vacas gordas como sacrifício. Samuel vira para Saul e fala: mas você não sabe que Deus prefere obediência ao invés de sacrifício? Deixa eu explicar isso aqui, porque tem gente que interpreta errado. Interpreta o texto errado. Deus não anulou o sacrifício. Deus disse: eu só não quero sacrifício de desobediente. Porque não dá para me comprar com vaca gorda. Não faz o que eu quero e depois acha que trazendo vaca gorda no altar vai comprar a minha vontade. Não. Primeiro você obedece, depois traz a vaca gorda, porque ninguém me compra. Não quero suas vacas gordas, Saul. Me obedece primeiro. Saul agarra na ponta da capa de Samuel, tão forte a ponto de rasgá-la. E Saul diz assim: Samuel, fica comigo, porque se o povo não te vir ao meu lado, vai perceber que Deus não é mais comigo. Aquilo que nós falamos no podcast. Saul está preocupado com coisa artificial, com aparência. Olha a diferença entre Saul e Davi. Saul, quando pecou, preocupou-se com o que o povo ia pensar dele. Samuel, fica comigo para o povo não pensar alguma coisa errada. Davi, quando pecou, disse: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que o povo vai pensar, eu não estou nem aí. O que eu não posso perder é a presença do Espírito. E esse foi o último encontro entre Samuel e Saul. Chegamos no capítulo 16, a aplicação vai ser rápida. Deus começa dizendo: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já o rejeitei. A palavra dó no nosso português tem um contexto diferente do hebraico. Dó para nós aqui é mesmo que compaixão, ou quase igual compaixão. Você vê alguém e você se sente comovido para ajudá-la. Não. Se você olhar os textos mais holísticos, mais completos, Deus está dizendo o seguinte: Samuel, até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Samuel já é um ancião aqui em 1 Samuel 16. E por que Samuel está triste por causa de Saul? Aguça o ouvido. Porque Saul foi o cara que Samuel investiu nele. E é muito difícil você acreditar em alguém e essa pessoa te decepcionar. Samuel está decepcionado porque Saul foi o cara que ele ungiu, foi o cara que ele escolheu, foi o cara que ele falou: vai lá que Deus é contigo. E quantas vezes nós abrimos a porta da nossa vida, colocamos alguém para dentro, investimos, oramos, ajudamos, abraçamos, e essas pessoas nos decepcionam. Sabe o que eu tenho visto, pastora Tati? Gente decepcionada com gente. Viajando por esse Brasil há quase 20 anos, é um número gigantesco de pessoas que dizem assim: eu não quero mais exercer a fé porque eu estou decepcionado com pessoas.
E aí vem Deus nos dar uma lição através do capítulo 16. Saul, até quando você vai ter dó? Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já rejeitei, enche o teu vaso de azeite e vem. Vai à casa de Jessé, porque eu já escolhi um. Sabe por quê, Samuel? Não é porque Saul deu errado que o reino inteiro está perdido. Porque para cada Saul que dá errado, eu tenho um atrás da malhada que vai dar certo. Se o diabo usa pessoas para te decepcionar, Deus usa pessoas para te confortar e alegrar o seu coração. Porque para cada Saul desobediente e ingrato, Deus tem um Davi de coração quebrantado, que vai fazer a diferença na nação. Ei, não é porque alguém te enganou, alguém te decepcionou, que todo mundo fará a mesma coisa. Não, não. Deus sempre tem alguém para suprir essa carência, essa necessidade. Sinto graça de Deus nessa palavra. Até quando terás dó de Saul? Vamos aplicar o texto aqui num desdobramento da aplicação, permita-me. Qual é a preocupação de Samuel? Algo que deu errado no passado. Saul aqui já representa passado. Deus disse, até quando terás dó de Saul se eu já o rejeitei? Não é que eu estou rejeitando ou vou rejeitar, eu já rejeitei. Saul já é página virada, Samuel. Ouvi um nossa na direita, vou repetir. Saul já é página virada. Sem querer ser chato, me ajude. Saul já é o quê? E tem gente sofrendo por página que Deus já virou na vida dele. Por que você insiste em manter aquilo que Deus já tirou? Por que você está sofrendo por coisa que já passou? Por que você está se lamuriando por porta que fechou lá no passado? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Num carro, o retrovisor nunca é maior do que o para-brisa. Porque passado pode até ser referência, mas não é destino para ninguém. Tem gente presa numa pequena lembrança no retrovisor. E Deus tem um para-brisa de oportunidade, dizendo, vem porque tem algo maior para acontecer na sua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. Até quando você vai sofrer por coisa que deu errado no passado, se Deus tem um futuro extraordinário e brilhante para você? Por que você vai se lamentar por coisa que não aconteceu no passado, se Deus tem um futuro brilhante para você? Até quando? Talvez eu tenha vindo aqui essa noite só para dizer essa frase para alguém. Qual, pastor Renan? Até quando? Até quando você vai se lamuriar por coisa que deu errado? Permita-me aqui. Existem dois sentimentos que permeiam a nossa vida, muito parecidos, mas eles se diferem no propósito. Quais sentimentos são esses? Saudade e nostalgia. Qual a lembrança entre eles? Qual a semelhança entre eles? É que tanto saudade quanto nostalgia nos levam para o passado. A diferença é o propósito de cada um. Saudade é lembrança do que faz bem. Nostalgia é lembrança do que faz mal. Quando você lembra algo que te fez mal, não é saudade não, é nostalgia. E tem gente balançando na rede da nostalgia, achando que está sentindo saudade. De onde vem a palavra nostalgia? Do grego, nostos algos, ou nostos algia. Nostos no grego, novamente, algia, dor. Quem inventou essa palavra foi um médico alemão. Ele começou a estudar pessoas amputadas na guerra. Um exemplo, o cara pisa numa mina, perde o joelho, perde a perna do joelho para baixo. Não tem mais pé, mas ainda sente dores na sola do pé, porque a mente não se adaptou à perda. O cara perdeu o antebraço, não tem mais mão, mas ainda sente a mão formigar, porque a mente não se adaptou à perda. Aí o médico deu um nome, nostalgia, é sentir a dor novamente. Nostos, novamente. Algia, dor. Sentir a dor novamente, só que é sentir a dor por algo que já foi arrancado. O que é nostalgia? É sofrer por aquilo que Deus já arrancou da sua vida. É sofrer por aquilo que já ficou no passado. O que é nostalgia? É você encontrar alguém que está desigrejado, que é um termo muito usado, ridículo, mas muito usado. E você pergunta, por que você não volta para a igreja? Ele fala, porque em 1989, o obreiro me distratou na porta da igreja. Irmão, já ficou no passado, para de sofrer por aquilo que já foi arrancado da sua vida. O que é nostalgia? Alguém que teve uma desilusão amorosa, um noivado, um namoro, alguma coisa que deu errado. A pessoa já casou, já é mãe de filho, já é pai de filho, já até avô, e você fica buscando o perfil dela na rede social até hoje. Carrega uma foto da pessoa na carteira, abre e suspira. Deus está dizendo, você está sofrendo por coisa que já foi arrancada da sua vida. Gente que não se ergueu financeiramente, não quer mais lutar, e você pergunta, por que você não tenta de novo? Ele fala, porque no plano Collor. É gente sofrendo por aquilo que já foi arrancado da vida dele. E Deus está perguntando, até quando? A Bíblia nunca te incentivou a sentir nostalgia, mas sempre te incentivou a sentir saudade. Porque nostalgia é lembrança do que faz mal. Saudade é lembrança do que faz
Quando o papo é nostalgia, Paulo disse o seguinte: eu esqueço as coisas que para trás ficam. Do que Paulo está querendo esquecer? Do caminho de Damasco? Não, lá a história dele mudou. Mas ele quer esquecer que consentiu no apedrejamento de Estevão. Ele quer esquecer que arrancou crente dentro de sinagoga e fez blasfemar. Paulo está dizendo: o que me faz mal eu deixo para trás, mas eu prossigo para o alvo, porque tem algo maior ali na frente para mim. Então quando o papo é nostalgia, deixa para lá. Mas quando a conversa é saudade, Jeremias escreveu nas Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso liberar essa palavra para alguém aqui. Deus vai sepultar toda a nostalgia da sua vida e vai ressuscitar saudade no seu coração, lembrança do que faz bem, lembrança do que te faz acreditar num futuro melhor. Ei, a fila andou, a roda girou, a catraca já girou, tem coisa nova para acontecer. Para de sofrer por aquilo que deu errado. E só quem está comigo nessa palavra, ergue essa mão aí. Chega de sofrer pelo que deu errado. Até quando você vai ter dó de Saul? Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Até quando? Permita-me mais uma nota de rodapé aqui. Quando Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo está querendo dizer? Paulo está fazendo menção do velho homem, que já era para ter morrido, que estava morto e que ainda o acompanhava. Porque ele diz: aquilo que eu não quero fazer, eu faço, o que eu faço é o que eu não quero fazer. É uma guerra constante, nós também vivemos por ela. Mas Paulo cita: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está fazendo menção de uma pena capital aplicada pelos romanos, uma pena de morte. Quando alguém matava um semelhante, uma das penas que Roma aplicava era pegar o cadáver e amarrar nas costas do assassino. E o cadáver ia andando com o assassino e os bichos do cadáver iam comendo o camarada vivo. Quando Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O nome disso é necroforia. E tem gente vivendo uma necroforia espiritual. Está sendo morto por aquilo que já matou. Está sendo morto por aquilo que já morreu. Ei, se deu errado, como diz a canção, ergue a cabeça, sacode a poeira e segue para frente. Chega de ver de necroforia espiritual ou sentimental. Até quando você vai ter dó de Saul? Até quando, Samuel, você vai sofrer por aquilo que deu errado? Aí eu amo o que Deus fala: enche o vaso de azeite e vem. Vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos já separei um rei. Eu amo essa tradução. Enche o vaso de azeite e vem. Algumas traduções, porque nós temos 3 tipos de tradução da Bíblia: tradução literal, funcional e livre. As traduções mais próximas do original são as traduções literais. E algumas traduções hoje em dia mudaram o texto e colocaram: enche o vaso de azeite e vai. Mas pesquisa nos textos originais, nunca foi enche o vaso de azeite e vai. É sempre enche o vaso de azeite e vem. Por que isso muda completamente? Porque vai diz quem está do lado, vem diz quem está longe. Se Deus está falando com Samuel, por que Deus diz vem? Era para Deus dizer: já estou contigo aqui, então vai onde eu estou te enviando. Mas Deus diz: não, enche o vaso de azeite, eu estou aqui, e vem. Por que Deus está dizendo o seguinte: Samuel, porque onde eu estou te enviando, eu já estou lá também. Não, vou melhorar. Deus está dizendo: vem porque eu já estou no seu futuro. Vem porque eu já estou na quinta, já estou na sexta, já estou no sábado, já estou em setembro, já estou em outubro, já estou em novembro, já estou em 2023. Você está sofrendo por algo do passado e eu já estou te esperando aqui no seu futuro. Vem, Samuel, porque eu tenho algo novo para fazer. Mais uma aplicação aqui: você acha que Deus está te enviando para conhecer o lugar e voltar e contar para Ele? Se Deus está te enviando é porque Ele já foi na sua frente. Quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, Deus já conhecia Jessé, já conhecia Eliabe, já conhecia Abinadab, já conhecia Samar, já conhecia Davi, já conhecia a sala, o quarto, a cozinha, já sabia onde Davi estava. Deus já sabia de tudo, porque Deus é atemporal, Deus já estava lá. Deus não é onipresente só porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente porque também está em todos os tempos ao mesmo tempo. Deus está lá no futuro te esperando. E Deus diz: enche o vaso de azeite e vem, porque eu já separei alguém aqui. E eu acho isso aqui extraordinário, pastor. Por quê? Porque Deus diz: enche o vaso de azeite e vem. Ou seja, separar alguém para ungir é comigo, encher o vaso é contigo. Deus não falou: eu vou encher seu vaso de azeite para você vir. Não, não, não. Você enche o vaso de azeite. E eu já separei o cara que você vai ungir. O nome disso aqui é o quê? Preparo e oportunidade. A oportunidade Deus dá, mas quem tem que estar preparado sou eu. Pastor Renan, o que eu vim fazer aqui nessa quarta-feira? Encher o vaso de azeite. Porque você não vai chegar despreparado onde Deus está te enviando.
Não, para de graça, eu vou repetir, você não vai chegar vazio aonde Deus está te enviando. Se o diabo pensou que você ia ficar parado no passado, vai te ver caminhando para o futuro, cheio do Espírito Santo, cheio da presença, cheio do azeite. Só quem quer sair daqui essa noite, mais um pouco, cheio da presença dEle, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque você não vai vazio, você vai cheio. Enche o vaso de azeite e vem, Samuel. Vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu já separei um. Nota de rodapé. Me ajuda, tá? Já sei a resposta, mas é só para a gente interagir. Quem crê que Deus é onisciente? Ou seja, Deus já sabe de? Então Deus já sabia quem ele iria ungir na casa de Jessé? Quem é que ele iria ungir? Então por que Deus não disse assim, vai à casa de Davi? Deus disse, vai à casa de? Por que Deus cita o nome do pai e não o nome do filho? Se é o filho que ele vai ungir. Guarda. Porque Deus não quebra o princípio que ele mesmo estabeleceu. O princípio de autoridade. Deus não unge filho se antes não falar com o pai. Antes de Deus fazer alguma coisa na sua vida, Deus vai falar com quem está acima de você. Vai lá, Samuel. E aí quando Samuel ouve a instrução de Deus, eu vou adiantar aqui. Samuel vira para Deus e fala, Senhor, no verso 2, mas como eu irei? Se Saul ouvir, ele me mata. Conheço Saul. Saul é cruel, sangue frio. Se ele souber que eu estou indo ungir um novo rei, ele vai me matar. Senhor, como irei eu? E de vez em quando, irmão, permita-me dizer isso aqui, com todo respeito, nós sofremos da síndrome de Samuel. Qual é? Deus fala que vai fazer, Deus prepara o futuro, Deus já deu a palavra, a gente pergunta, como vai ser? Não basta saber que Deus vai fazer, a gente quer saber como. E por causa disso, teve um cara que ficou mudo na Bíblia, Zacarias, Lucas capítulo 1. Ele estava orando para ser pai. A mulher dele idosa e estéril. Ele entra no santuário para queimar incenso, no altar do incenso. Quando ele entra, Gabriel aparece à direita do altar e fala assim, eu vim direto do trono de Deus, para trazer a resposta da sua oração. Você vai ser pai, vou te dar a planta toda. É menino e já tem nome, João. Zacarias ouve a resposta da oração dele e fala, mas como? Gabriel diz, já que duvidou, então fica mudo até o menino nascer. Nota de rodapé. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a? Então o pai da voz ficou mudo. Porque de vez em quando Deus cala uma voz para outra nascer. Por que Zacarias ficou mudo e Maria não? Porque Maria também perguntou para Gabriel quando ela falou, olha, ele falou, olha, você vai ser mãe. Salvador você vai gerar. Maria diz, mas como? Se eu não conheço varão? Por que o anjo não deixou Maria muda, mas deixou Zacarias? Porque Maria não estava orando pedindo. Mas Zacarias estava. Então quando eu duvido daquilo que eu pedi, porque se eu peço eu não posso duvidar, porque a dúvida anula a fé. Por que Deus calou a boca de Zacarias? Porque no reino de Deus a dúvida não tem voz. Deus só dá voz à fé. Samuel vira para Deus e fala, Senhor, como eu vou ungir um novo rei? Se Saul ouvir, ele me mata. Vou traduzir, versão Renan de Melo, século 21. Senhor, como eu vou fazer? Se Saul ficar sabendo, ele me mata. Deus falou, simples, é só não publicar na rede social. Porque nem tudo que eu falo, ô Samuel, é para você contar para os outros, porque tem coisa que é só eu e você e mais ninguém. Você não vai mentir, você só não vai dar informação para quem não precisa saber. Se alguém perguntar, você vai falar que vai sacrificar, não precisa dizer o que vai fazer no sacrifício. Porque tem gente que é assim, fala onde foi, com quem foi, o que comeu, que hora saiu, que hora chegou, marca um gabinete e fala, pastor, estou sendo perseguido. Tá não, está dando informação para quem não precisa saber. Ei, tem coisa que é você e Deus e mais ninguém, guarda para você. E não estou falando contra a rede social não, por favor, porque eu tenho uma meia dúzia de seguidor lá. Estou falando de dar informação demais, excessiva. É um tempo de alta exposição. Deus diz, não Samuel, não precisa contar para todo mundo o que você vai fazer não. Se alguém perguntar, você foi sacrificar. O que você vai fazer no sacrifício é entre eu e você. Samuel falou, obrigado Deus, vou seguir essa ordem. Samuel vai a Belém, quando Samuel se aproxima de Belém, verso 4, os anciãos da cidade vão até Samuel e falam, é de paz a sua vinda? Ele fala, é de paz. Por que eles perguntaram se era de paz? Porque um cara do naipe de Samuel chegar em Belém, mesmo quando o apóstolo Ezequiel ligar e falar, vou almoçar na tua casa hoje. O coração acelera, dispara.
Quando meu pastor me liga, eu sou ovelha do Silas Lima Malafaia. Eu vejo o nome dele no telefone, eu gelo do pé à cabeça. Samuel chegar em Belém, era o povo dizer: o que um homem desse naipe está fazendo aqui? É de paz a sua vida? Samuel falou: é de paz, eu vim fazer um culto. Como é que você sabe que é culto? Porque ele falou: eu vim sacrificar, e não tem culto sem oferta. Chama Jessé e os filhos, porque Deus vai fazer um negócio na casa de Jessé no meio desse culto. E aí o texto diz no verso de número 6, verso 5, perdão: vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Eu preciso pontuar isso aqui, me perdoe, não posso deixar passar, para não ficar ponta solta. Todos nós sabemos que santificação não é um ato, santificação é um processo. Dentro da nossa teologia, nós temos coisas que são atos. Por exemplo, a regeneração é um ato. Jesus virou para Nicodemos e falou: tem que nascer de novo. Quando eu aceito Jesus, eu nasci de novo. A regeneração é um ato, é automático. A adoção espiritual é um ato. João 1, verso 11 e 12, ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Hoje todos quanto recebem, lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não era filho de Deus, aceitei Jesus, adoção espiritual. Justificação é um ato. Eu era injusto, mas pela fé eu fui justificado. Agora, santificação não é um ato, santificação é um processo. Mas por que o texto de 1 Samuel diz que ele santificou Jessé? Porque essa santificação aqui não é espiritual, é cerimonial. O conceito de justificação do Antigo para o Novo Testamento muda. Quando Josué fala assim, quando Deus fala a Josué: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É santificação cerimonial. Porque das 613 ordenanças que Deus deu a Moisés, se o homem quebrasse uma, se tornava impuro. Se o homem tivesse tido contato com a mulher no seu fluxo menstrual, impuro. Se tivesse comido algum alimento que Deus proibiu, impuro. Então, para participar do culto, tinha que se purificar, se santificar. Santificação é separação. Tomava banho e trocava de veste. Samuel chegou para Jessé e falou: vamos santificar seus filhos. E Samuel santificou, ou disse: todo mundo toma banho e troca de roupa que vai ter culto. Só que Jessé tinha 8. 7 tomaram banho e trocaram de roupa. E teve um que estava fedendo a ovelha. Não estava no processo de santificação cerimonial. E aí Samuel falou: Jessé, um dos seus filhos aqui, Deus escolheu, vai escolher. Faz uma fila. Fizeram uma fila indiana do maior para o menor. Quando Eliabe entrou, Samuel bateu o olho para a gente adiantar e disse: certamente está aí aquele que Deus escolheu, escolhido do Senhor. Certamente, achei de primeira, esse é o cara. Deus falou: não atente para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque você está vendo só o que está por fora, eu estou vendo o que está por dentro, eu não quero. Por que Samuel pensou que Eliabe seria o novo rei? Porque ele era alto e bonito. Não atente para a sua altura, nem para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Eliabe lembrava Saul, era alto e bonito. 1 Samuel 9:2, Saul se destacava do ombro para cima, tanto por beleza quanto por altura. E quando Eliabe entrou, Samuel bateu o olho e falou: é igualzinho, vou ungir. Deus falou: não, vai cair no mesmo erro? Vai se envolver de novo com gente do mesmo jeito? Depois diz que é a vida, depois diz que é o diabo, depois diz que sou eu, é você que está escolhendo. Não, Samuel, dessa vez vai ser completamente diferente. Eu não quero Eliabe. Então vem Abinadab, também não quero. Vem Samá, também não quero. Passaram os 7. Samuel falou: vem cá, acabaram os jovens? Aí Jessé: não foi nenhum desses não? Não foi. Está faltando mais ninguém? Jessé: está faltando o menor. E menor aqui não é só estatura, é idade, é o caçula. Cadê ele? Está no campo cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. Porque ninguém se assenta à mesa, ninguém toca no talher. Ninguém come um grão de arroz enquanto esse menor não chegar aqui. Eu vou pontuar 4 coisas aqui para a gente poder orar. Eu acho isso aqui extraordinário, pastor Diego. Por quê? Simples demais. Porque Deus manda Samuel na casa de Jessé. Tem uma fila. Passou todo mundo e Deus não escolheu ninguém. E nós gostamos de aplicar, e tem que ser aplicado porque é bíblico, que Deus escolhe quem está no final da fila. E é verdade, poderia te dar muitos exemplos aqui. Eliseu, atrás da 12ª junta de bois, tinha 24 bois e 11 homens na frente de Eliseu, mas Deus escolheu Eliseu. Gideão, menor da casa, Deus escolheu Gideão. Deus escolhe quem está no final da fila. Só que aqui é interessante, porque a fila acabou e Davi não estava lá. Então guarde o que eu vou lhe dizer. Tem dia que Deus escolhe quem está no final da fila, mas tem dia que Deus escolhe gente que nem na fila entrou. Pastor, meu nome não apareceu na lista, mas se tiver promessa, Deus manda te buscar onde você estiver.
Abri o site, meu nome não estava lá, mas se a vez for sua, cai todo mundo e você entra no lugar. Sabe por quê? Porque tem vezes que Deus busca gente que nem na fila entrou. Vou liberar a palavra aqui. Deus vai começar a buscar improváveis, gente que não foi lembrada, gente que o nome não apareceu, mas Deus está dizendo: eu tenho promessa, eu tenho chamada, e é você que eu vou mandar buscar. E só quem quer ser encontrado por Deus aqui essa noite, me ajude a adorar o nome do Senhor, porque mesmo não estando na fila, Deus manda te buscar. Só que aí tem outro agravante. Primeiro agravante: Davi não estava na fila. Me ajuda, Davi não estava na... Mas se Davi não tivesse na fila, mas tivesse em casa, tinha lógica. Se Davi não tivesse na fila, mas tivesse num quarto da casa, tinha lógica. Mas Davi, além de não estar na fila, pastor, também não estava em casa. Vou perguntar mais uma vez, só para a gente interagir. Quem crê que Deus é onisciente? Então Deus sempre soube que Davi não estava em casa, né? Se Deus sabia que Davi não estava em casa, por que Deus mandou o profeta onde ele não estava? Vamos lá. Davi tinha um problema com a família dele. Dos 73 salmos de Davi, e tem 6 que a gente não sabe quem é o autor, mas as características apontam que seja de Davi. Se esses 6 também forem de Davi, mais de 50% dos salmos são de Davi. Mas dos 73 salmos que Davi compôs, ele sempre fala da mãe, mas não fala do pai. Havia uma rusga naquela casa. Quando ele chega no campo, lá em 1 Samuel 17, Eliabe fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a presunção do seu coração. Tinha um problema naquela casa. Então imagina, conjectura, só para a gente entender. Imagina Davi lá no campo, com a arpinha na mão, fedendo a ovelha. E Deus diz assim: Samuel, vai em tal fazenda, tal porteira, Davi está lá. Imagina comigo Samuel chegando lá na fazenda, só Davi e as ovelhas. E Samuel dizendo: você que é Davi? Sim, sou eu. Ajoelha aí que Deus mandou te ungir. Aí Davi dobra o joelho, Samuel derrama o vaso de azeite na cabeça dele e fala: a partir de hoje você é o novo rei de Israel. Samuel levanta e vai embora. E imagina Davi chegando em casa, todo lambuzado de óleo, fedendo a ovelha, dizendo assim: pai, diga, meu filho, o senhor conhece Samuel? Claro, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, como é que eu não conheço? Samuel é o cara do momento. Ele esteve lá no campo onde eu estava com as ovelhas. E me ungiu, falou que agora eu sou rei. Quem iria acreditar em Davi? Então guarde o que eu vou lhe dizer. Deus não mandou o profeta onde Davi não estava por causa dele. Deus mandou o profeta onde Davi não estava por causa de quem não acreditava nele. Então de vez em quando Deus vai mandar alguém na sua ausência. Porque Deus participa de reunião que você não participa. Deus ouve conversa em grupo de zap que você não está presente. E de vez em quando Deus manda alguém na sua ausência. Para quê? Para preparar o caminho. Que uma coisa é você dizer que Deus fez, outra coisa é eles verem Deus fazendo. Ei, Deus trabalha com testemunha. Posso liberar a palavra? Deus vai em ambientes que você não está. Deus vai visitar lugares que você não pode colocar o seu pé. E quando você chegar, o cenário já vai estar pronto para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Davi não estava na fila. Davi não estava em casa. E o que Davi estava fazendo? Cuidando de ovelha. Me ajuda, cuidando de... Agora, de quem eram as ovelhas que Davi estava cuidando? Do pai, não era nem dele. Aprenda isso aqui, irmão. Todas as vezes que você cuida bem daquilo que não é seu, Deus te dá algo melhor. Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro atrás do deserto de Midian. A sarça queimou e Deus chamou Moisés. Moisés estava cuidando do que não era dele. Moisés, cuidou bem de ovelha que não era sua? 3 milhões de pessoas para você governar. Davi, cuidou bem de ovelha que não é sua? Tem um trono te esperando. O carro que você trabalha não é seu, é da empresa. Cuide como se fosse seu, Deus vai te dar o melhor. A casa que você mora não é sua, é de aluguel. Cuide como se fosse sua, Deus vai te dar o melhor. Porque quando você não cuida bem daquilo que não é seu, Deus não confia coisa grande a você. Agora quando você enfrenta urso e leão por aquilo que não é seu, Deus está dizendo: está aí alguém que eu posso confiar coisa grande na mão dele e na vida dele. Davi não estava na fila, Davi não estava em casa, Davi estava tomando conta de ovelha que não era dele. E uma última coisa, 1 Crônica 17:7, Davi estava atrás das malhadas. E aí tem um porém, porque malhada na Bíblia tem duas conotações. Por exemplo, Abacuque 3,17, ovelha e malhada aparece no mesmo versículo. Ainda que a filha da malhada seja arrebatada, ou as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Por quê? Porque uma quantidade grande de ovelhas também dava-se o nome de malhada.
Então há quem acredite que quando o texto diz que Davi estava atrás da malhada, seria uma quantidade grande de ovelhas. Só que em Gênesis 30, verso 39, Jacó raspou as varas e colocou para as ovelhas verem na hora de beber água. E as ovelhas nasciam manchadas, salpicadas e malhadas. Então malhada na Bíblia tanto pode ser a quantidade de ovelha quanto a cor das ovelhas. Nota de rodapé. Por que as ovelhas nasciam malhadas quando viam as varas raspadas? Porque você gera de acordo com aquilo que você vê. Se você só vê coisa pequena, vai gerar coisa pequena. Se enxerga coisa grande, vai gerar coisa grande. Então malhada tanto pode ser a quantidade de ovelhas quanto a cor das ovelhas. Vou dar a minha interpretação, baseada em 1 Samuel 17. Quando Davi chega no vale, Eliabe fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Então, na minha opinião, Davi tomava conta de poucas ovelhas, e as ovelhas eram literalmente malhadas, manchadas. Por quê? E que diferença faz isso na aplicação? É que está lá em Levítico: Deus não aceita sacrifício de animal manchado. Então as ovelhas que nem para o altar prestava, Jessé falou: vai tomar conta, Davi. Não tem valor nenhum mesmo, vai tomar conta, Davi. Só que aí vinha o urso, vinha o leão, agarrava a ovelha que não tinha preço, não tinha valor, ninguém queria comprar porque era malhada, era a mais barata que tinha. Davi corria atrás, agarrava na barba, puxava e arrancava a ovelha malhada da boca do leão e do urso. E alguém podia olhar e dizer: mas como é que você está dando a vida por aquilo que não tem valor? Eu imagino Davi dizendo: não tem valor para você, mas o Pai me confiou. E se o Pai me confiou, eu morro defendendo, mas não entrego. Alguém pode olhar para os seus sonhos e para os seus projetos e dizer: é pequeno, é simples, não tem valor. Mas se Deus te confiou, defenda as suas malhadas, defenda as suas... É só um negócio pequeno, Deus me deu, vou enfrentar urso e leão por causa disso. Mas o ministério é pequeno, mas Deus me deu, vou enfrentar urso e leão por causa disso. Posso liberar a palavra? O diabo pensou que você ia negociar porque o valor é baixo ou porque ninguém valoriza, mas Deus está dizendo para você aqui: ei, lute pelas suas malhadas, que tem algo maior te aguardando ali na frente. Vou liberar a palavra: Deus te viu cuidando das malhadas, vem um novo tempo para você. Não negocie aquilo que Deus te confiou, não negocie as suas malhadas, não negocie as malhadas, defenda, lute, busque, corra atrás. Você está comigo nessa palavra? Eu preciso que mais uns 5 acreditem. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então libera para uns 4 aí. Primeira vez que eu incomodo quem está do seu lado. Fala para uns 3 aí, ó. Defende as suas malhadas. Defenda as suas malhadas. É simples, mas é seu. É simples, mas o Pai te deu. Ninguém valoriza, mas o Pai te confiou. Então vai. E aí, pastor Diego, mandaram buscar Davi. Quando Davi colocou o pé em casa, o verso 12 diz: Samuel, levanta e unge-o, porque este mesmo é. Algumas traduções é este mesmo, mas na sua quase que totalidade, este mesmo é. Não muda a aplicação, mas eu gosto dessa tradução. Este mesmo é. Deus não diz assim: unge porque ele será. Unge porque ele... A família só não sabe, mas para mim ele não será. Para mim ele já... As ovelhinhas ainda não sabem, mas para mim ele não será. Para mim ele já... Saul ainda não sabe, mas para mim ele não será. Para mim ele já... Então Deus não derramou óleo para você ser, Deus derramou óleo porque para Ele você já é. Guarde o que eu vou te dizer: o que te separa da sua maior vitória é só o tempo, porque para Deus você não será, para Deus você já é. Samuel derramou óleo na cabeça de Davi e o texto é muito claro: e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Vai pesquisar isso aqui no hebraico. O Espírito Santo abraçou Davi, se apoderou. Eu vou caminhar numa linha muito tênue aqui, mas vou me arriscar a caminhar sobre ela. A dispensação no Antigo Testamento, dose homeopática do Espírito. Ele vinha, voltava, não era constante, não era em tempo integral com os homens. Saul, por exemplo, por 3 vezes recebeu o Espírito, profetizou, mas nunca mais recebeu. Mas de Davi o Espírito se apoderou. Sabe o que eu acho interessante? Quando Davi pecou, no Salmo 58, ele diz o seguinte: não retires de mim o teu Espírito. Ele não disse assim: Deus traz de volta. Ele falou: não, eu ainda estou sentindo, se o Senhor tirar eu morro. Não retira, não retira, não retira, não retira, não retira. Aquilo que Saul só experimentou de vez em quando, na vida de Davi era sempre. E olha que interessante, Davi foi ungido 3 vezes ao longo do ministério dele, do reinado dele. Foi ungido na casa do pai, foi ungido
em Hebrom e foi ungido em Jerusalém. Qual a diferença das 3 unções? Na casa do pai, a família viu. Em Hebrom, parte de Israel viu. Em Jerusalém, todo Israel viu. Porque a unção de Deus é progressiva. O que Deus fará amanhã é maior do que aquilo que Ele fez hoje. Detalhe, Davi começou a reinar aos 30 anos em Hebrom. Reinou 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. A idade de Jesus, profético, 33 anos de reinado. Ao total 40, 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. Mas a promessa não era para reinar em Hebrom, era para reinar em Jerusalém. Se ele foi ungido aos 17 na casa do pai e começou a reinar em Jerusalém aos 37, entre a unção e o trono, 20 anos. Ouvi um nossa de novo na direita, vou repetir. Entre a unção e o trono, 20 anos. Mas olha que interessante, Saul foi ungido no capítulo 10 e perdeu o trono no capítulo 13. Davi foi ungido em 1 Samuel 16 e só foi assumir o trono em 2 Samuel 5. Mas quando ele assumiu o trono, Deus falou assim: da sua descendência, Davi, eu nunca mais vou afastar o trono. Quando nós compramos alguma coisa, pastor, a gente normalmente diz assim: quanto tempo leva para entregar? Vou falar de mim. Quando eu vou comprar alguma coisa, pesquisar num site, numa loja, primeira coisa que eu pergunto: quanto tempo leva para entregar? Eu lembro a primeira geladeira que eu comprei na minha vida. Demorei demais a comprar a geladeira. A primeira geladeira que eu tive foi ganhada. E aí quando a porta abriu, que eu juntei um dinheiro, fui na loja comprar a geladeira, 400 e tantos litros. Saía água na porta. Falei: qual a melhor que tem? O cara falou: essa aqui. Falei: é a que eu quero. Quando ela chegou em casa, eu falei: como é que eu vou encher ela agora? Era muito grande. Mas a pergunta que eu fiz para o vendedor foi: quanto tempo leva para entregar? O cara falou: 3 dias úteis. Eu falei: não, tem que entregar hoje. Ele falou: ó, R$150 a mais para o frete. Eu falei: tá pago. Quando nós vamos comprar alguma coisa, a gente sempre pergunta: quanto tempo leva para chegar? Mas a pergunta certa a fazer não é quanto tempo leva para chegar. A pergunta certa deveria ser: quanto tempo vai durar depois que chega? Qual a garantia? Porque mais importante do que o tempo que leva para chegar é quanto tempo vai durar depois que chega. Porque não adianta receber rápido e perder rápido. Então espera. Espera. Porque pode até estar demorando na sua ótica, mas quando chegar, não sai mais da sua mão. Você crê em ato profético? Estenda a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu declaro: quando chegar na sua mão o que é seu, não vai sair mais. O que Deus tem para a sua vida não é fugaz, não é sazonal, não. O que Deus tem para a sua vida é constante, vai chegar para ficar. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero orar com você, se você puder. Pastor, me perdoe pelos 7 minutos a mais. A gente desconta na próxima vez, desconta 7. Brincadeira. Já estou cavando na próxima vez, olha isso. Sabe o que eu acho interessante, pastora, para a gente orar agora? É o primeiro versículo do Novo Testamento. Elan, primeiro versículo do Novo Testamento. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Uou! Não, para de graça, vamos de novo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, depois filho de Abraão. Não tem lógica, entre Abraão e Davi 1000 anos. Abraão chegou primeiro, qual era a lógica? Filho de Abraão, porque Abraão chegou primeiro, e depois filho de... Mas Deus inverteu, não vai ser filho de Abraão e filho de Davi, vai ser filho de Davi e filho de Abraão. Deus, por que você vai colocar Davi na frente de Abraão se Abraão chegou 1000 anos antes? Não se mete nisso. Lá no Antigo Testamento, nem na fila ele entrou. Aqui vai ser o primeiro, porque eu sou Deus que muda situações. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja vitorioso em nome de Jesus.